Olá! Neste vídeo trataremos sobre a teoria neoclássica, que resgata postulados básicos da abordagem clássica, porém devidamente aprimorada, é claro, atualizada e também redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações. Novas abordagens e pontos de vista serão aplicados, ampliando o campo de atuação do administrador, consolidando assim a ciência da administração. E para facilitar os seus estudos e a compreensão desse conteúdo, que é um pouco longo, eu vou dividir esse vídeo em dois tópicos: teoria neoclássica, planejamento, estratégias, visão e missão, e no próximo vídeo falaremos sobre a departamentalização. Então vamos lá? A teoria neoclássica ela possui uma forte vertente para os aspectos práticos da administração, ou seja, o pragmatismo e a busca por resultados concretos, sem, no entanto, esquecer-se dos conceitos teóricos. Assim, podemos dizer que suas principais características são: dar ênfase nos princípios gerais e na prática da administração, reafirma os postulados clássicos, planejar, organizar, dirigir e controlar, foca nos objetivos e resultados e propõe um ecletismo nos conceitos. E essas características serão discutidas mais detalhadamente a seguir. Para a teoria neoclássica, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Os teóricos neoclássicos se preocuparam em criar princípios para orientar o administrador em suas funções e que definem que ele deve planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho de seus colaboradores. Um bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo de dispêndio de recursos e esforços, e com menos atritos com outras atividades úteis. Ainda segundo a teoria neoclássica, cada organização deve ser considerada com base na sua eficiência e eficácia. A eficiência é o processo de fazer algo, é a forma, o meio como a empresa, no caso, trabalha para cumprir tarefas, obrigações e objetivos. Já a eficácia é conseguir atingir os resultados e os objetivos. Quando uma organização consegue ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, pode-se afirmar que ela atingiu a excelência em gestão. Como já mencionado, os neoclássicos também reafirmam alguns conceitos apresentados pela teoria clássica sobre a divisão do trabalho na organização. Para eles, essa divisão do trabalho ocorre em 3 níveis. Nível institucional ou estratégico. Ele é representado pelo presidente, diretores e dirigentes máximos. Neste nível, os seus representantes dedicam a maior parte do seu tempo para pensar, planejar, organizar, dirigir e controlar as funções e atividades da empresa. No nível intermediário ou tático, ele é representado por gerentes que dedicam uma parte do seu tempo para organizar e controlar as funções e atividades da empresa, e outra parte para supervisionar a execução dessas tarefas. Já o nível operacional é composto por supervisores e funcionários que executam as tarefas e atividades que foram planejadas e organizadas. A teoria neoclássica nos apresenta outros conceitos importantes para a gestão das empresas. Dentre esses conceitos, destacam-se a necessidade de estabelecer padrões de controle, a importância da delegação e os aspectos da tomada de decisão. Acompanhe cada um desses itens a partir de agora. Delegação. Conceito: é a atribuição de responsabilidades adicionais com o poder e o direito de tomar decisões, dar ordens, prover recursos, entre outros, de forma a cumprir a responsabilidade, tem o direito de cobrança. Apesar dessa responsabilidade delegada, os administradores permanecem responsáveis não apenas pelas suas ações, mas pelas de seus subordinados. A delegação possui as seguintes vantagens. Primeira, o administrador economiza tempo permitindo focar em questões prioritárias. Segundo, os cargos são trabalhados de modo mais eficiente e eficaz em termos de custo. Terceiro, propicia ao subordinado condições para que ele desenvolva novas habilidades. E quarto, motiva os subordinados. Para que a delegação dê certo, é necessário um entendimento claro do que pretende alcançar com o processo. Tem que ter uma definição do objetivo.
escolher uma pessoa capaz de desempenhar a tarefa e conceder à pessoa selecionada a autoridade, tempo e recursos necessários para o bom desempenho da tarefa. Trabalhar em conjunto, mantendo a comunicação e o acompanhamento do projeto e estabelecer parâmetros de resultado. A descentralização é o resultado do processo de delegação, pois a delegação de responsabilidade e autoridade descentraliza a tomada de decisão, faz que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização, descentraliza-se para a melhor utilização dos recursos humanos. Já a centralização é quando a tomada de decisão ocorre na alta direção. A organização é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo possui autoridade e responsabilidade na tomada da decisão. A autoridade e a responsabilidade dos demais membros do organograma são transferidas para o indivíduo que ocupa o cargo máximo. A tomada de decisão deve ocorrer no nível das pessoas que estiverem mais diretamente afetadas e possuírem um conhecimento mais íntimo do problema. Isso é essencial principalmente em ambientes de negócio muito instáveis, exigindo rápidas respostas da organização. Agora falaremos sobre planejamento. Conforme apresentado na teoria clássica, uma das funções da administração é prever as ações da organização. Na teoria neoclássica, o termo prever é substituído por planejar, uma palavra mais ampla e adequada para o mundo dos negócios. Mas o que é de fato planejamento? Bom, o planejamento envolve o estabelecimento de uma estratégia para alcançar metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangentes para integrar e coordenar atividades. É um processo consciente e sistemático de tomar decisões. Para a criação de um planejamento estratégico, é fundamental entender, num primeiro momento, qual é o negócio da organização. Em seguida, deve-se definir a missão e a visão da empresa. E, por último, os objetivos que serão alcançados para efetivar esse planejamento. Para que serve? O planejamento serve para prover aos indivíduos e às unidades de trabalho um mapa claro a ser seguido em suas atividades futuras. Por quê? Para dar direção à empresa, para reduzir o impacto da mudança, para minimizar a redundância e o desperdício e para estabelecer padrões. Mas qual a sua duração? Bem, eles são divididos em curto prazo, até 1 ano, médio prazo, até 2 anos, e longo prazo, acima de 2 anos. Quais seus níveis? Bom, o planejamento ele é dividido em 3 níveis: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico é o planejamento mais amplo e abrange toda a organização. Dessa forma, suas características básicas são: ele é projetado a longo prazo, envolve a empresa como uma totalidade, abrangendo todos os recursos e áreas de atividade, e ele é definido pela cúpula da organização. Já o planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade de organização e tem as seguintes características: projetado a médio prazo, envolve cada departamento e ele é definido pelo nível intermediário. E o planejamento operacional é o planejamento de cada tarefa ou atividade específica. Suas características são: projetado a curto prazo, envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e é definido pelo nível operacional para cada tarefa ou atividade. E para iniciarmos o planejamento na organização, é importante que, antes, a empresa entenda qual é o seu negócio. Negócio representa o espaço que a organização deseja ocupar em relação às demandas da sociedade. É a definição do âmbito de atuação da empresa e os clientes que pretende alcançar. Diante do conceito de negócio, a empresa necessita ter uma visão ampla e não restrita, focada no consumidor e não no produto. Diante disso, a empresa precisa definir qual é o seu cliente-alvo e qual é o seu segmento no mercado. Definido o negócio da empresa, é importante que a mesma discuta e elabore a sua missão. A missão ela é a razão da existência da organização. Mais detalhadamente, a missão de uma empresa reflete o pensamento que a administração tem do que a empresa procura fazer e tornar-se.
Apresenta com clareza o que a empresa quer fazer para seus clientes e as necessidades deles que ela irá atender. Indica qual a posição no setor que a empresa quer assumir, os mercados em que atuará e a forma que fará isso. E está ligada normalmente aos princípios da empresa. Não existe um formato padrão de missão. As mais simples compõem-se de 3 partes: mercado-chave, o que e para quem, contribuição, que é a sua definição, e distinção, que é o posicionamento do mercado. Alguns exemplos: McDonald's: satisfazer o apetite do mundo inteiro com boa comida, bem servida, a preço acessível, com simpatia, limpeza e rapidez. Citibank: oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país onde for possível fazê-lo de forma legal e rentável. TAM: com o nosso trabalho e nosso espírito de servir, fazer as pessoas felizes. Após elaborar e definir sua missão, é importante que a empresa estabeleça qual o seu direcionamento, o que pretende depois de um determinado prazo. Esse direcionamento recebe o nome de visão. Visão é uma imagem vivida de um estado futuro ambicioso e desejável, que esteja associado ao cliente e seja melhor em algum aspecto importante do que aquele existente hoje. Mais detalhadamente, a visão de uma empresa tem que ter o poder de motivar e inspirar. Deve ser clara e fácil de memorizar e tem que ser compatível com os valores da organização. Está ligada às necessidades dos clientes. É vista como um desafio, ou seja, tarefa difícil, mas não impossível, e precisa ser positiva. Exemplo: Natura. A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesma, com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o todo. McDonald's: duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança em cada um dos mercados. Agora, comparando, a missão identifica o negócio e quem somos. É a razão de ser da empresa e dá rumo a ela. É motivadora, tem foco do presente para o futuro e representa uma vocação para a eternidade. Já a visão é o passaporte para o futuro, é aonde vamos. Ela projeta quem desejamos ser, é inspiradora e é mutável conforme os desafios. Os neoclássicos também enfatizam que a administração deve dar ênfase aos objetivos e aos resultados, ou seja, toda a organização existe para alcançar objetivos e produzir resultados. Após a elaboração e definição da missão e visão, a empresa precisa definir seus objetivos, ou seja, o que ela pretende conquistar e quais resultados pretende atingir, conforme veremos a seguir. Ao se estabelecer um objetivo, é necessário definir um prazo para alcançá-lo. Em uma organização, os objetivos são definidos para os diversos setores que a compõem. Assim, uma mesma organização possui múltiplos objetivos. Há aqueles que são considerados estratégicos, definidos pelo nível estratégico, os táticos, definidos pelo nível tático, e os operacionais, definidos pelo nível operacional. Padrões de controle. Bem, os padrões de controle são extraídos diretamente dos objetivos, quando se especifica condições para que se obtenha o resultado esperado. Definido o padrão de controle, torna-se possível avaliar o desempenho de um processo e tomar as decisões para mantê-lo conforme o planejado. Exemplo: tempo padrão determinado para verificar o uso do tempo como componente da avaliação da eficiência. Amplitude de controle diz respeito ao número de subordinados que se reportam diretamente a um executivo ou um superior. Amplitudes pequenas estão presentes nas organizações verticais, onde tem muitos níveis hierárquicos. E amplitudes grandes está presente nas organizações planas, com poucos níveis hierárquicos.
Agora falaremos um pouco sobre a administração por objetivos. A APO surgiu em 1954 nos Estados Unidos, com a publicação do livro Administração por Objetivos de Peter Drucker. Esse é um método pelo qual as metas são definidas em conjunto pelos gerentes subordinados. As responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a constituir os indicadores de desempenho pelos quais ambos serão avaliados. Dessa forma, podemos dizer que suas características são: primeiro, estabelecimento conjunto de objetivos entre o funcionário e seu superior, a interação entre o superior e o subordinado para cada departamento ou cargo. Segundo, contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. Terceiro, interligação entre os vários objetivos departamentais. Quarto, ênfase na mensuração e no controle dos resultados. Quinto, participação atuante das gerências. Dessa forma, podemos dizer que a APO relaciona os objetivos organizacionais com o desempenho e o desenvolvimento individual. Para isso, as organizações estabelecem objetivos organizacionais, desenvolvem um plano de ação para atingi-los e realiza revisões e avaliações periódicas para confirmar ou alterar as ações que visam a esses objetivos. Essa administração enfatiza os resultados, e por isso é fundamental a participação dos colaboradores nesse processo. Porém, alguns pontos da administração por objetivos podem prejudicar a organização caso sejam adotados de forma intensa ou em excesso. Conheça alguns deles. Primeiro, concentrar na quantidade e não na qualidade. Segundo, tratar as metas específicas como tetos e não como pisos. Terceiro, metas específicas tendem a desencorajar a melhoria contínua. E quarto, metas exigentes demais podem ser mascaradas a fim de serem alcançadas. Bom, essa foi a parte 1 da teoria neoclássica. No próximo vídeo trataremos sobre departamentalização. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.